Prepare-se para mergulhar nos segredos mais obscuros e fascinantes do Planeta dos Macacos, 1968. Atrás de máscaras, maquiagem e cenas épicas, esconde um mundo de sacrifício, caos e curiosidades que ninguém lhe tinha dito antes. Número 15. Imagine o seguinte: março de 1966. Um pequeno estúdio de maquiagem em Hollywood e um produtor chamado Arthur P. Jacobs, que literalmente joga $5.000 de seu próprio bolso numa cena de teste. O objetivo? Provar que falar macacos não ficaria ridículo na frente da câmera. Sim, $5.000 em 1966 eram quase $50.000 hoje, uma enorme aposta. Naquela pequena sala, Charlton Heston como Taylor, Linda Harrison como Zira e Edward G. Robinson, na máscara completa de Dr. Zaius, foram transformados na frente dos executivos, e quando as luzes se acenderam, o silêncio era absoluto. Ninguém podia acreditar no que viram. Os macacos pareciam humanos. Aquele minuto de testes foi suficiente para a 20th Century Fox passar um orçamento de $5 milhões. Sem essa cena, Planeta dos Macacos teria permanecido um projeto esquecido em uma gaveta empoeirada. Número 14. Transformar humanos em macacos não era arte, era uma operação militar secreta. John Chambers, o gênio por trás das próteses, reuniu mais de 100 artistas trabalhando dia e noite, intermináveis mudanças e criatividade ao limite. Para as cenas com centenas de extras, era como uma fábrica de macacos, tudo em linha, aplicando látex e espuma como se fossem robôs. O efeito foi tão grande que toda Hollywood sentiu o impacto. Outros estúdios não conseguiram artistas de maquiagem ou materiais químicos, porque Chambers e seu exército os tinham levado a todos. Pequenos filmes tiveram de ser cancelados, grandes produções atrasadas, todos à espera de que os macacos do planeta apareçam na tela. Número 13. O sol em Malibu e no Lago Powell não eram um mero inconveniente, ele era outro antagonista no filme. Imagine estar no meio de um deserto californiano ou nas margens do Lago Powell, sob um sol escaldante, com a pele coberta de látex, borracha espirituosa e adesivos cirúrgicos que mantinham as máscaras dos macacos coladas por até 12 horas seguidas. Não era maquiagem, era uma prisão de pele. A pele dos atores estava irritada, avermelhada e, em casos extremos, parecia que o látex tinha derretido com sua carne. Rod McDowell, que interpretou Cornelius, aprendeu a lição mais dura da maneira mais engraçada e dolorosa. Um único riso poderia arruinar horas de maquiagem. Imagine, você está sentado imóvel há horas, enquanto uma equipe de mais de 100 artistas luta contra o látex e o suor para criar um cara de macaco crível, e em um momento de bom humor, um sorriso de você quebra toda a ilusão. O que se seguiu foram horas de reparos, ajustes precisos, maldições silenciosas da equipe e olhares de desespero por todo lado. Número 12. Quando Kim Hunter, a incrível atriz que interpretou Zira, foi completamente transformada pela primeira vez, a emoção a superou. Não era tristeza, não era medo, era algo muito mais profundo. Ela não conseguia se reconhecer. Látex, próteses e maquiagem apagaram sua identidade humana, e em frente ao espelho, ela só podia ver uma criatura que existia entre fantasia e realidade. Nem mesmo Charlton Heston, sua coestrela, a reconheceu na estreia de Nova York. Esta transformação teve um efeito muito mais profundo do que o físico. Ele apagou hierarquias, fronteiras sociais e personalidades. O que os atores sentiram e experimentaram por trás da maquiagem refletia a essência da história. A linha entre macaco e humano desfocou. Cada gesto, cada olhar e cada expressão tinham que ser medidos com precisão, porque não só a câmera estava observando, mas também o compromisso com a credibilidade desses seres. Hunter e seus companheiros viveram um duelo silencioso consigo mesmos, um confronto com sua própria humanidade escondida atrás de uma pele de macaco. Não foi apenas um desafio de representação, foi uma experiência psicológica que tornou cada tira mais intensa do que qualquer guião, mais autêntica do que qualquer efeito especial.
a identidade humana foi transformada em uma máscara que, ironicamente, mostrou mais sobre a natureza dos atores do que sobre seus personagens. Número 11. O conjunto do Planeta dos Macacos não era lugar para rir. De fato, havia uma regra não escrita, mas extremamente clara: proibido de rir ou sorrir. Por quê? Porque a maquilhagem, embora magnífica, era frágil. Um sorriso, um gesto excessivamente amplo ou um momento de distração poderiam arruinar as horas de trabalho dos artistas de maquiagem. Roddy McDowall, conhecido por seu senso de humor e constante brincadeira, caiu vítima de seu próprio charme. Cada riso envolvia reparar danos, recolar próteses, zumbir com látex e enfrentar a frustração de uma equipe exausta. Foi um lembrete brutal. Naquele cenário, a disciplina não era opcional, e o riso era um luxo que podia ser pago com dor. Os atores acabaram se tornando estátuas vivas, imóveis e silenciosas, como se a gravidade do deserto e a disciplina da maquiagem tivessem congelado seus corpos. Cada gesto tinha de ser calculado, cada olhar medido. Um erro poderia desfazer toda a ilusão do dia. A tensão era tão real que até mesmo respirações retidas podiam ser sentidas no ar, e a única maneira de sobreviver emocionalmente era se adaptar a esse silêncio mortal. Número 10. Foi aqui que a linha entre fato e ficção começou a borrar de maneiras fascinantes. Durante os almoços, os atores começaram a almoçar separados de acordo com as espécies que tocavam: chimpanzés com chimpanzés, gorilas com gorilas e orangotangos com orangotangos. O que parecia um detalhe curioso, logo se tornou um fenômeno social. Charlton Heston, observando a situação, ficou perplexo. A transformação não tinha apenas alterado seu rosto, parecia ter mudado a forma como os atores interagiam. A hierarquia de seus personagens mudou-se para o mundo real do conjunto, criando um microcosmo da sociedade dos macacos. Esta separação não era uma ordem do diretor, nem algo planejado. Surgiu espontaneamente, como um efeito colateral de completa imersão em seus personagens. O filme estava mostrando algo incrivelmente profundo: a natureza humana refletida através do comportamento dos macacos. O que começou como maquiagem e próteses tornou-se uma experiência social acidental, um espelho de como a aparência pode moldar a interação e a percepção de poder entre os indivíduos. Número 9. Durante décadas, a história circulou que chimpanzés e outros primatas atacaram a equipe, que animais reais foram usados para ensinar os movimentos dos atores e que o cenário era um caos controlado pela natureza. Mas a verdade é muito mais interessante. Não houve ataques reais ou animais interagindo com os atores. Roddy McDowall, que interpretou Cornelius, supervisionou pessoalmente todos os movimentos dos macacos fictícios. Cada gesto, cada postura, cada expressão foi cuidadosamente elaborada a partir de observações zoológicas e coreografias planejadas. O terror animal que muitos imaginam era completamente mito, e o cenário permaneceu seguro e controlado em todos os momentos. Esta decisão não só evitou acidentes, mas também permitiu que os atores se concentrassem em agir sem medo. Os macacos na tela pareciam reais, porque a precisão e os detalhes eram extremos, não porque havia perigo real. O fascinante é que, mesmo sem animais reais, o filme consegue transmitir essa sensação de ameaça e vida selvagem que muitos acreditam existir. Número 8. Esqueça os rumores de que a música Planet of the Apes foi reciclada de Batman, War of the Worlds ou qualquer outro clássico. Isso não era verdade. O verdadeiro gênio por trás da atmosfera sônica do filme foi Jerry Goldsmith, e seu trabalho é, ainda hoje, considerado uma das trilhas sonoras mais originais e vanguardistas da história do cinema. O Goldsmith não estava à procura do óbvio, não queria sons familiares nem truques baratos. Seu objetivo era criar um universo auditivo que transportasse o público para um mundo estranho, duvidoso, perturbador e completamente crível. Para conseguir isso, ele recorreu a instrumentos que ninguém teria pensado serem cinematográficos: chifres de carneiro, tigelas de metal, percussões incomuns e um piano preparado. Sim, um piano preparado. Isso significa que ele colocou objetos dentro do instrumento para mudar seu som e produzir efeitos inesperados e metálicos, quase estranhos. O resultado foi incrível.
A música não só acompanhou os personagens e cenas, ele se tornou outro personagem do filme, que respirou, caminhou e viveu com os macacos. Cada nota gerava tensão, cada acorde fazia o espectador sentir a opressão de um mundo onde os humanos eram vulneráveis e macacos dominantes. A trilha sonora de Goldsmith não só elevou o filme, como o transformou em uma experiência multissensorial que ainda hoje é lembrada e estudada. Número 7. Enquanto a trilha sonora fazia magia aos ouvidos do público, em Los Angeles ocorreu outro tipo de milagre. A produção absorveu absolutamente todos os recursos de constituição da cidade. Imagine a cena: centenas de artistas trabalhando dia e noite, laboratórios cheios de químicos, látex, espumas e próteses, e ao mesmo tempo outros filmes em Hollywood sem especialistas ou materiais básicos, esperando que alguém acabe com os macacos para continuar. O orçamento original do filme já era enorme, 5 milhões de dólares em 1968, que ajustado para a inflação seria mais de 50 milhões de dólares hoje. Cada máscara, cada prótese, cada sessão de maquiagem era uma despesa brutal, e entanto a equipe decidiu que não havia espaço para erros. Pequenas produções foram canceladas, outras atrasadas por semanas, tudo porque os macacos tinham de parecer perfeitos. A ambição do filme quebrou os esquemas da indústria e, graças a esse risco econômico, hoje lembramos os macacos não como caricaturas, mas como criaturas assustadoramente crentes. Número 6. E se falarmos de gênios, não podemos ignorar John Chambers, o homem por detrás da maquiagem e das próteses que tornaram os macacos críveis. Seu talento era tal que salvou o filme, mas sua história não termina lá. Décadas depois, a CIA o recrutou para criar disfarces e identidades falsas para agentes em áreas de alto risco. Seu trabalho mais famoso ocorreu durante a crise de reféns no Irã, em 1979. Ele ajudou a montar um verdadeiro resgate, usando um filme falso chamado Argo, disfarçando os agentes de uma equipe de filmagem. Enquanto o mundo aplaudia os macacos na tela, Chambers estava literalmente salvando vidas. Hollywood e espionagem internacional cruzaram-se no mesmo homem, provando que a arte e a inteligência poderiam coexistir de maneiras que ninguém imaginava. Número 5. O herói da tela, Charlton Heston, não estava disposto a aceitar um final feliz para Taylor. Ele queria que o seu personagem morresse quando descobriu que a humanidade tinha desaparecido, que a autodestruição total era inevitável. Sua insistência influenciou diretamente a cena icônica da Estátua da Liberdade enterrada na areia, que se tornou um símbolo universal de alerta sobre a autodestruição nuclear e arrogância humana. Heston queria que o público sentisse um choque emocional, que refletisse sobre suas próprias ações e a fragilidade da civilização. Ele não queria um herói que sobrevivesse, queria um final que magoasse, que provocasse medo e consciência, e conseguiu. Essa decisão transformou o filme em algo mais do que ficção científica, elevou-o a uma fábula, um aviso e um espelho da nossa própria humanidade. Número 4. Outro mito que circula é que o filme moveu tudo em helicópteros, câmeras, cavalos e equipamentos técnicos. A verdade é mais interessante e menos espetacular, embora não menos épica. Os locais do Lake Powell, em Utah e Arizona, eram remotos e de difícil acesso, mas a maior parte do equipamento era transportado por caminhões, barcaças e veículos terrestres, enquanto helicópteros eram usados apenas para disparos aéreos. No entanto, as dificuldades eram reais. Escalar câmeras e equipamentos para os desfiladeiros, mover cavalos e extras e montar cenários em terrenos desérticos e penhascos não era tarefa fácil. Cada movimento exigia coordenação, força e um pouco de aventura de Hollywood. O mito dos helicópteros torna tudo mais cinematográfico, mas a realidade mostra que a equipa fez feitos logísticos que só os verdadeiros heróis nos bastidores podiam compreender. Número 3. A ficção teve um custo muito real para aqueles que deram vida ao planeta dos macacos. Kim Hunter, a atriz que interpretou Zira, queria compartilhar seu trabalho com sua filha. Um dia ela decidiu levar um pouco da maquiagem para casa, pensando que seria divertido mostrar à sua menina como ela se transformou em um macaco. O que parecia um gesto inocente se transformou em um momento de terror.
A menina viu sua mãe coberta de látex e próteses, com a pele feita e suas características completamente alteradas, e irrompeu em lágrimas. Para Kim, era um lembrete doloroso que a magia do cinema poderia afetar até mesmo aqueles mais próximos dele, que a ilusão da tela nem sempre é bem-vinda na vida real. Por outro lado, Linda Harrison, que interpretou Nova, também sofreu consequências invisíveis, mais profundas. Seu personagem, o humano mudo, tornou-se um ícone visual do filme, mas sua voz, sua capacidade de se expressar, foi praticamente ignorada. Durante anos, Hollywood a rotulou como a muda do planeta dos macacos, deixando a fama encurralá-la na sombra de um papel que não refletia todo o seu talento. Esta limitação não só afetou sua carreira profissional, mas teve um profundo impacto emocional, porque a atuação não era apenas um trabalho, mas também uma forma de expressão que a tela não permitiu mostrar. O caso de Hunter e Harrison mostra que a ficção pode transcender a tela e entrar na realidade daqueles que a interpretam. O que o público vê como um espetáculo de ficção científica é, nos bastidores, um esforço humano que pode deixar cicatrizes físicas, emocionais e profissionais. Cada máscara, cada prótese, cada cena gravada com um sol escaldante ou maquiagem colada durante horas traduz-se num verdadeiro sacrifício pela ilusão que todos nós desfrutamos no grande ecrã. O sucesso do filme foi acompanhado por esta conta invisível, lembrando-nos que por trás dos grandes clássicos de Hollywood há pessoas que realmente pagam um preço pela magia que desfrutamos como espectadores. Número 2. Além da atuação e dos efeitos visuais, Planeta dos Macacos propôs ideias que iam muito além do entretenimento. Questionava a autoridade, a religião e os preconceitos sociais de uma forma que poucos filmes de sua época ousavam. Alguns grupos católicos se sentiam diretamente atacados pelo modo como os orangotangos eram retratados como líderes religiosos dogmáticos, guardiões do status quo e críticos da ciência. A analogia era clara e controversa. O filme mostrava como a religião poderia se tornar um obstáculo ao progresso e ao conhecimento. A 20th Century Fox agiu com cautela e discrição. Ele revisou o roteiro e suavizou certas linhas, evitando um escândalo público que poderia ter ofuscado o filme antes de seu lançamento. Este episódio revela um fato fascinante. O impacto de Planeta dos Macacos não se limitou ao visual ou à história, mas provocou debates sobre questões profundas e universais, mesmo tocando nervos sensíveis em um momento histórico onde a autoridade, a ciência e a fé eram assuntos de discussão global. Assim, o filme não só entreteve, obrigou também o público a refletir sobre questões morais, éticas e sociais. Era mais do que ficção científica, era uma provocação inteligente disfarçada de espetáculo, e isso é algo que poucos filmes conseguem. Número 1. E finalmente, chegamos ao mito que muitos ainda repetem. Aquele Planeta dos Macacos inspirou Jane Goodall a descobrir a inteligência dos primatas. A realidade é diferente. Goodall começou seu trabalho em Gombe, Tanzânia, em 1960, 8 anos antes do lançamento do filme. A pesquisa dele estava a decorrer quando os macacos de Hollywood chegaram ao ecrã. O que o filme realizou foi algo igualmente valioso, embora menos literal. Despertou a curiosidade do público em geral sobre os primatas e sua inteligência, ajudando a sociedade a apreciar e levar mais a sério os estudos de Goodall e outros cientistas. Milhões de pessoas começaram a questionar como os primatas poderiam se comportar, comunicar e organizar sociedades complexas, e embora a ficção exagerasse certos elementos, era uma ponte entre a ciência real e a imaginação do público, um primeiro passo para uma compreensão mais ampla do mundo animal. Em outras palavras, Planeta dos Macacos não só entreteve, mas educou e abriu mentes. O filme mostrou que a ciência e a ficção podem coexistir harmoniosamente. Hollywood poderia criar mundos imaginários, mas também inspirar as pessoas a se interessar pela realidade ao seu redor. A magia do cinema não substitui a ciência, mas amplifica-a, fazendo com que as descobertas reais pareçam ainda mais impressionantes e as questões sobre inteligência, ética e sociedade transcendem a tela.
Sem dúvida, o Planeta dos Macacos não só redefiniu a ficção científica, mudou Hollywood, deixou sua marca em seus atores e inspirou cientistas. Atrás de cada máscara havia suor, lágrimas e sacrifício. Cada cena contém segredos que revelamos hoje. Suas histórias sobrevivem, e você também pode fazer parte desta jornada, inscrever-se no canal e ativar o pequeno sino para não perder nada.